desse preço, que é basicamente um preço extrínseco. O extrínseco é o que não existe. A empresa não vale isso. É simplesmente uma expectativa. Expectativa futura. Futuro não existe, amanhã não existe. Então ninguém sabe o que vai acontecer. Wagner, o que tá acontecendo no mundo, hein? O Trump chegou, bateu a mão na mesa, pra não falar outra coisa, e tá balançando o mundo, né? Já até mudou algumas coisas da última vez que você veio pra cá, né? O Trump querendo taxar todo mundo ali, brigar. Qual que é a sua visão macro, né, de como o Trump ele está ali governando, né, e quais as mudanças globais? Porque pelo que eu estou analisando, né, eu sou um simples espectador que gosto muito de economia e história, eu vejo que os blocos ali estão mudando muito, né? A gente pode até comentar, mas eu queria saber a sua visão sobre o Trump. O que eu vejo do Trump hoje não é nada de diferente do Trump 1.0, né? O Trump 2.0 simplesmente eu vejo como uma continuação do primeiro governo e algo que ele já faria se ele não tivesse sido retirado da época, se ele tivesse perdido as eleições, né? Tanto que teve uma guerra muito forte na época, quando ele perdeu as eleições e tudo mais, né? O Capitólio e tudo aquilo lá, foi porque o Trump, ele realmente queria continuar as suas políticas. E ele teve aí um tempo de 4 anos para pensar no que ele queria fazer. Então tudo que ele está fazendo agora já estava pensado, digerido, digitado, já estava tudo dentro de uma estratégia, tudo muito consolidado. Se eu entrar, eu vou fazer isso. Então ele já entrou fazendo algo que ele está se preparando já há 4 anos. Ele ficou 4 anos vendo de fora o que estava acontecendo. E isso permitiu que ele avaliasse uma política de um governo diferente do dele e como o mundo reagiu. E ele percebeu que as políticas do governo anterior ao dele estavam sendo muito passivas com relação aos Estados Unidos. Estavam favorecendo países externos, tanto economicamente. É um país próximo, mais ou menos, né? A política do Biden é uma política mais próxima, assim, do socialismo, mais ou menos, porque eles também têm muitas ONGs, muitas políticas socialistas, contrárias ao que o Trump adota, né? E quando ele veio, basicamente, o que ele fez foi colocar em prática o que ele já gostaria de fazer. A gente já teve a primeira guerra comercial com a China em 2018. Ele simplesmente está dando continuidade no que ele começou a fazer em 2018. Acho que é basicamente isso. E como ele ficou 4 anos arquitetando as suas políticas, tanto fiscais, econômicas e geopolíticas, o que está no pilar de toda essa conversa é a hegemonia dos Estados Unidos e a manutenção da diplomacia americana com relação ao domínio nos demais países ao redor do mundo. Principalmente no que diz respeito à Rússia, falando de estratégias militares, e a China, em estratégias comerciais e hoje tecnológicas, né? Porque de 2018 para cá, o avanço da tecnologia foi tão grande e a China está ganhando muito espaço. Então, se a gente pegar para entender um pouco dessa guerra, de onde ela vem, é simplesmente a gente conseguir entender que os Estados Unidos, eles detêm ali as maiores empresas de tecnologia do mundo. A Apple, a Microsoft, a Google, Meta, Google e tudo mais. E hoje a China, ela é a maior produtora de semicondutores, né? E junto com isso, você sai na rua hoje, quais são os carros que você mais vê? BYD, né? BYD dominou de uma forma absurda isso, né? E também o sistema de inteligência artificial que está, ao meu ver, assim, anos-luz dos Estados Unidos. A China conseguiu internamente produzir, como ela detém os materiais para isso, ela conseguiu avançar muito com relação a isso. E também a questão do yuan. A China tem, além de ser o segundo maior PIB do mundo, né, perto ali de 20 bilhões, uma coisa assim, os Estados Unidos tem perto de 30 bilhões de dólares, a China tem a maior reserva financeira global, né, ela tem aí perto de 3,5 trilhões na verdade, né, os 20 trilhões de PIB e acima de 3,5 trilhões de reserva global, ou seja, a China tem negócios alocados em vários países, ela tem também um poder financeiro muito forte, e os Estados Unidos está vendo esse crescimento e ele não vai querer perder a hegemonia, né? Então, ou seja, a princípio, esse início de guerra é para sentir, guerra comercial, né? Sim. Para sentir como os países vão reagir sem os Estados Unidos e também, assim, os Estados Unidos estão trucando, porque eles também vão sofrer, né? Com certeza, né? Igual a política de ficar perseguindo imigrantes para deportar. Também vão sofrer. Vou sofrer, porque o americano vai ser uma mão de obra mais cara, não vai ter... Então até o próprio americano vai sofrer
com essa perseguição, né? Parece que eu tô perseguindo, parece que o cara tá com um chicote, né, atrás do... O que os Estados Unidos têm, assim, é uma confiança muito grande na sua própria economia ali, né? E tem o Fed. O Fed está sustentando todo o S&P, é difícil de falar que a gente a gente vai levar para um outro lugar, mas as bolhas do S&P da Nasdaq, por exemplo, que hoje estourou a bolha do S&P da Nasdaq, eu não vejo assim. Quem sustentou tudo isso, tudo que nós falamos aqui, tudo que eu avalio, tanto nos meus morning calls e em tudo que eu vou falar, tudo não é nada do que eu acho, tudo é em cima de dados e indicadores econômicos. Se você pegar todos os indicadores e vários deles que você coloca ali, análise de fluxo financeiro, análise de crédito, você vai ver que as ações dos Estados Unidos elas estão absurdamente caras com relação ao fundamento. O fundamento não acompanhou ainda. O que acontece no mercado financeiro? O mercado financeiro ele é intrínseco e extrínseco. O mercado acha que uma determinada empresa vale isso, mas a empresa ela tem X de patrimônio líquido. A empresa ela custa 10 bilhões, mas o mercado acha que vale 50 bilhões. Então o PL da empresa vai para 5. Então o mercado ele gera uma expectativa futura de que essa empresa vai valer isso. Os fundamentos dessa empresa tem que acompanhar para que realmente a expectativa de mercado seja consolidada. Quando isso não acontece, a gente tem o quê? Uma devolução desse preço, que é basicamente um preço extrínseco. O extrínseco é o que não existe. A empresa não vale isso. É simplesmente uma expectativa futura. Futuro não existe, amanhã não existe. Então ninguém sabe o que vai acontecer. O mercado precifica o futuro. Então ele gera uma expectativa em cima de uma empresa. Se os fundamentos dela não coincidirem com a expectativa de mercado, a gente tem toda essa devolução, devolve-se os prêmios, né, que nós falamos. Então no caso do S&P e Nasdaq, basicamente foi todo esse... Ele está numa bolha? O que a gente está vendo é que não há sustentação para poder ajustar, né? Você vê a Nasdaq caindo desde de fevereiro para cá, o quanto ela cai, e o mercado não consegue arbitrar. Por quê? Ninguém mais confia, né? Ou seja, esse valor é como se fosse vácuo de spread. Não tem posições ali para defender, ninguém mais, não tem fundamento. Quando o fundamento não acompanha, por que a Nasdaq tem que voltar a subir? Qual é a expectativa hoje? Então, em torno de tudo que a gente tem de preocupação, né, com alta da volatilidade por conta do aumento do risco, os ativos de risco, obviamente, eles vão sofrer. Quando tem fundamento, eles sofrem sim, mas a arbitragem ela permite que o ativo retome ali um movimento. E o que a gente está vendo é uma dificuldade muito grande das ações retomarem um crescimento, né? Nesse curto prazo, pelo menos. Então, isso tudo, essa alta exacerbada dos mercados americanos, eu delego muito ao financiamento do Fed. Você acha que é o Fed? Eu acho que muito é da injeção monetária do Federal Reserve. E o Fed também, para quem está acompanhando, ele não é só do governo, né, Wagner? A gente até falou disso, né, no nosso último podcast aqui, sobre como funciona o Federal Reserve. Então, ele tem sim um braço independente, é como se fosse basicamente, o planejamento é o mesmo, mas o Fed é independente. Se ele vê que a economia está defasada, se a inflação está disparando, ele vai agir contra ou a favor de quem quer que seja. Inclusive agora mesmo o Fed está agindo contra o governo Trump, né? Eles estão meio que em rusgas porque o Trump quer determinada política monetária sendo adotada para favorecer a dívida americana num prazo mais médio para longo prazo, e o Fed não. Enquanto a expectativa de inflação não cair e a gente não entender que dentro do nosso poderio aqui de definição monetária, a gente não vai agir, a gente vai agir de acordo com os indicadores que vão se apresentando para a gente. E a gente tem visto aí os indicadores todos indo a favor de corte de juros. O que o Trump quer é simplesmente uma manutenção destes juros e todas as políticas dele são para favorecer a dívida americana num prazo médio. O que eu entendo que está acontecendo é Trump desvalorizando o dólar, né? Todas essas políticas estão forçando a galera a cair fora, né? Desvalorizando o dólar, para muito em breve ele se beneficiar com isso, ou via fluxo de entrada, ou via redução da dívida pública americana. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber
quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo